paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que sempre tem nos acompanhado em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Amados, eu quero desejar uma ótima noite, que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo esteja na sua casa, na sua empresa, aí no seu local de trabalho, aonde você está e em toda expectativa da sua vida. Pois bem, olha, eu quero te convidar para você estar conosco amanhã, às 9 horas da manhã ou às 19h30, na comunidade evangélica Manancial de Bênçãos, no bairro Progresso, na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bem ao lado da Mercearia Crescente. São 2 horários para Deus abençoar a sua vida no bairro Progresso. Amanhã nós estamos ali num projeto, num propósito de oração de fé, onde curas e libertação está acontecendo ali na sexta-feira em 2 horários, amém? No bairro Progresso, na rua Vitar Maria de Oliveira, 310, ao lado da Mercearia Crescente. E no bairro Bandeirantes, na rua Sabino Francisco de Barros, número 1122, ali está a nossa congregação, sob os cuidados do nosso irmão Diácono Alão William, amém? E da sua esposa Cátia Regina. Quero convidar você para você estar conosco amanhã, e Deus estará abençoando muito você e toda a sua casa. Meus amados, eu quero deixar uma palavra reflexiva nessa noite, e essa palavra se encontra registrada no livro de Lucas capítulo 15, o versículo de número 11 a seguir, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Eu quero dividir com você essa palavra tão abençoada, e quero pedir a Deus que nessa noite Ele consiga plantar, que Ele plante uma semente, que você dê lugar para Ele plantar uma semente no seu coração, e essa semente vai germinar e vai dar frutos em nome de Jesus, amém? Vamos à palavra de Deus que diz assim, Lucas 15, 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se, chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E você que me ouve, crê, diga amém, diga graças a Deus. Amados, essa história é uma história muito interessante, porque um fato que Jesus, uma parábola que Jesus conta para expressar uma grande verdade. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos que um fazendeiro, um homem rico, ele tinha 2 filhos.
Tinha o mais velho, tinha o mais novo. O mais novo chegou para o pai e disse: pai, dá a parte da fazenda que me pertence. Pai, reparte para mim, divide a herança e dá o que é meu. Amados, quando Jesus contou essa parábola onde que ele estava, praticamente alguém poderia virar para ele e dizer: é mentira. E por que alguém poderia chamá-lo até de mentiroso? Porque a maioria dos judeus, a maioria do povo de Israel, os filhos são muito obedientes a seus pais. Pedir uma herança simplesmente porque o filho quer conhecer o mundo, quer ir embora de casa, seria como se aquele filho dissesse para o pai: para mim hoje o senhor morreu, acabou para mim. Então a Bíblia diz que aquele homem, aquele fazendeiro, dividiu, fez a conta e repartiu a herança. Quando o filho vê que o dinheiro está na mão do pai, está repartido, aquele filho então fala: pai, dá a parte que me pertence. Quando ele dá, o filho juntou tudo que tinha e foi embora. E foi para uma terra longínqua, bem longe da casa de seu pai. Acontece que quando esse filho saiu da casa de seu pai, o pai estava de uma janela observando ele partir. Ele sai num belo cavalo, ele sai com suas roupas limpas, sandália nos pés, o anel que dava o direito, que trazia uma informação de que família ele pertencia. Esse jovem sai com as suas roupas, e não deveria de ser trapos, deveria de ser roupas muito boas, porque o pai dele era um fazendeiro. Então, o que me chama a atenção é que quando uma pessoa ela se propõe a sair de uma situação, a sair talvez de um casamento, sair de uma igreja, sair de uma empresa, ele já deixa de produzir positivamente para aquele local. Porque a visão dele já não está ali mais. Eu imagino que aquele jovem que deveria de estar ajudando seu irmão, ajudando seu pai, ele já não fazia nada mais para o crescimento, para o desenvolvimento daquela propriedade. Estava apenas planejando a hora de deixar aquele local. Mas ele vai para bem longe. Por que que o pai não disse para ele: a sua parte só vou te dar quando você completar a maioridade, quando eu morrer, que você vai ter direito. Enquanto isso, a herança está nas minhas mãos. Mas o pai sabia que aquele filho queria a sua herança, que aquele filho queria sair dali de onde ele estava, porque a vida que ele queria levar, ele não poderia levar na casa do seu pai. Então, quando ele pega a sua herança e vai para bem longe, a Bíblia diz que quando ele chega num determinado lugar, ele vai gastar a herança, vivendo dissolutamente. Desperdiçou o dinheiro que ele levou, desperdiçou a herança que ele levou, e ele começa então a negociar tudo que ele tinha. Ele negocia sandálias, ele negocia suas roupas para continuar mantendo um padrão na sociedade, nas baladas, nos bares aonde ele ia, na prostituição, né? Vivendo aquela vida que ele estava levando, até que agora ele já não tem mais dinheiro, ele também já não tem mais o que negociar, e vem uma grande fome naquela cidade, naquele país. Então ele começa a bater nas portas para procurar ajuda, e ninguém reconhece ele, porque, amados, nesse mundo aí fora, você só tem valor quando seu bolso está cheio. Você só tem valor quando você pode pagar. Você só tem valor quando você pode promover coisas para as pessoas que estão à sua volta, dizendo que são teus amigos. Então, você imagina que esse jovem agora, ele chega num ponto de começar a padecer necessidades, fome. Ele já não tinha dinheiro para pensão, ele já não tinha dinheiro mais para pagar uma casa, um aluguel, já não tinha dinheiro mais para comer, e ele já não tinha mais o que negociar. Então, uma coisa que ele não fazia na sua casa era cuidar de porcos, porque na maioria da parte de Israel, a maioria dos judeus que são aliançados na lei de Abraão, eles não trabalham, não criam porcos, né?
eles não vivem desse negócio porque para eles porcos são imundos. Então, esse rapaz que ele não tinha a prática de cuidar desses animais que eram considerados impuros, agora aquele fazendeiro que ele vai pedir um emprego, ele não queria trabalhar na casa do seu pai, mas agora ele vai pedir emprego para um estranho. E aquele estranho então diz para ele: vai para o meu campo apacentar porcos. Isso era humilhante. Ele pedir emprego já era humilhante. Cuidar de porcos era mais humilhante ainda. Então ele vai não apenas para tentar cuidar dos porcos, mas ele também vai tentar se alimentar da lavagem que os porcos comiam, da comida que os porcos comiam. Ele tinha tudo na sua casa e agora está tentando dividir a lavagem dos porcos, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Então ele caiu em si. No momento, a mente dele começa a trabalhar, ele faz um caminho de volta na sua mente, no mundo virtual, e ele começa então a pensar: meu Deus, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão para comer? E eu estou aqui padecendo necessidade. Voltar-me-ei, pedirei perdão ao meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu, pequei contra a lei de Deus e pequei contra a terra, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze de mim um de teus trabalhadores. Para ele já estava bom. Mas quando ele vai fazer o caminho de volta para sua casa, quando ele está voltando para sua casa, quando ele adentra ali nos territórios, ele não sabe, mas o pai que um dia viu ele sair por aquelas portas está esperando ele. E quando o pai vai de encontro a ele, abraça, ambos se abraçam, e ele então começa a falar com o pai: pai, eu pequei contra os céus e a terra. Mas o pai não dá ouvido, porque o pai nunca levou em consideração. E o pai estava esperando seu filho voltar, porque ele sabia que aquela experiência não ia durar muito tempo. Era um jovem, inexperiente, queria conhecer o mundo, e o mundo iria trazer para ele muitas dores, meus amados. Esse jovem, quando ele volta, o seu pai o recebe, dá para ele uma grande lição. Não tinha ódio, não tinha cobrança, muito pelo contrário. O pai já havia mandado forjar outro anel. O pai já havia mandado fazer uma roupa nova para ele. O pai já havia mandado fazer um par de sandálias para ele e colocar em seus pés. O pai já havia mandado preparar tudo para ele para receber na hora certa. E um bezerro estava sendo cuidado, tratado, engordado, com a ração diferente, com o capim diferente, para a hora que o filho voltasse, o bezerro estivesse gordo, para eles comer um churrasco de qualidade. Mas a Bíblia fala para nós, amados, que esse jovem passa por uma grande experiência. E o que eu quero dizer para você: quantas das vezes, amado, a pessoa que coloca a visão no dinheiro, a pessoa que procura a riqueza, que procura as coisas desse mundo, sofre. Quantas pessoas, amados, se afastaram da casa de Deus, como esse filho pródigo? Quantas pessoas gastaram um anel que o identificava, um anel que dava-lhe o direito de ser chamado de filho de Deus? Quantas pessoas abandonaram a casa de Deus por causa dos desejos carnais, do mundanismo, por causa de uma vida secular do lado de fora da igreja? E muitas pessoas, você pode notar, que tem muita gente que quando ela sai da igreja, quando ela sai da casa do pai, ela vai para bem longe. Por quê? Porque essa pessoa, ela não quer que os membros daquela igreja, que o pastor da igreja tenha notícias dela. Então ela se afasta, ela sai do cenário literalmente e só vai novamente ouvir falar dessa pessoa quando ela estiver passando pelos vales da vida. Esse filho pródigo, ele deixa muito claro quantas pessoas nós estamos vendo aí, amados. Muitas das vezes você vê uma notícia que o homem sai de uma boate de manhã, depois de prostituir, depois de beber, e bate com seu carro de luxo.
Um dia alguém disse para mim, Satanás arrancou tudo que aquela pessoa tinha de dinheiro. Eu digo para você que uma das coisas que o diabo não está preocupado é com o teu dinheiro. Porque o dinheiro tem viabilizado um caminho, tem aberto caminho para o pecado. O dinheiro mal utilizado tem levado pessoas ao sofrimento, tem levado pessoas às dores, tem levado pessoas à morte. Tem levado pessoas a virar capacho de Satanás. Quantas pessoas de dinheiro, quantas pessoas ricas, quantas pessoas que só andam atrás do dinheiro têm sucumbido aos desejos da carne, à desobediência. Quantas pessoas, esse jovem pega todo o seu dinheiro, um dinheiro que o pai e o irmão levou muito tempo para poder ajuntar, coisas que foram conquistadas com muito trabalho, e esse jovem agora pega uma boa parte daquela bolada e vai queimar no mundo lá fora. Amados, quantas pessoas nesse momento poderão estar de posse dessa palavra e começar a pensar? Talvez uma pessoa afastou do caminho do Senhor pode dizer, eu não tinha dinheiro no banco, eu não tinha carro importado, eu simplesmente me afastei. Mas a maior riqueza de um homem e de uma mulher de Deus é o relacionamento, é os dons que Deus dá. Nesse momento da história que nós estamos vivendo, pandemias, desemprego, esse momento que nós estamos vivendo, onde muitas das vezes a igreja está de porta fechada por causa de decretos municipais, quantas das vezes pessoas se afastam da igreja, e quantas pessoas se afastaram da igreja e queimaram seus dons do lado de fora. Tinha o dom de louvar na igreja, agora canta para o mundo. Era uma pessoa que orava cheio do Espírito Santo, agora está bebendo. Era uma pessoa que todos confiavam nele, agora está dando tombo nos outros, porque faz negócio que não pode cumprir. Quantas pessoas afastaram da presença de Deus por causa de conquista, por causa de dinheiro? Amados, a Bíblia fala para nós que o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem pela sua alma? Está lá em Mateus 16, 26, a palavra do Senhor diz isso. Não são poucas pessoas que têm sucumbido, que têm se perdido. Não são poucas pessoas que por causa do mundo aí fora, por causa do que Satanás tem oferecido, têm perdido as suas vidas. Não são poucos cantores que estão morrendo. Não são poucos artistas que estão morrendo. Não é só o coronavírus. Mas muitas pessoas têm sucumbido, às ofertas do mal. Quantas pessoas têm perdido a sua vida porque o dinheiro, o banquete de Satanás tem atraído essas pessoas? Por isso eu quero pedir a você nessa noite. Talvez a minha voz está chegando, talvez a minha voz vai chegar no lugar aonde, meu amado, você não precisa sair da igreja para poder perder os dons, para poder perder a riqueza. Tem muita gente que está dentro da igreja, amado irmão, mas está morto na fé, está mendigando na presença de Deus, porque não promove nada. Deus deu, Deus qualificou, Deus deu dom, Deus deu sabedoria para fazer, e a pessoa está dentro da igreja escravizado na mão de Satanás. Por quê? Porque não consegue deixar os desejos carnais, os desejos do mundo, as coisas do mundo, e tem queimado, tem destruído a riqueza que Deus tem dado. A saúde está indo embora. A paz está indo embora. Quantas pessoas se alicerçam no dinheiro que tem e deixa Deus em último plano? E quando vê, essa pessoa tem dinheiro, mas é um miserável. Quando vê, essa pessoa tem um carro importado, mas é um andarilho. Quando vê, essa pessoa tem uma bela casa, mas a família está destruída literalmente. Pessoas que às vezes se acham melhor do que os demais e acaba assim saindo até da igreja. Eu vou sair da igreja porque só tem coisa errada. A coisa errada quem promove são as pessoas que estão lá dentro. E as pessoas que estão lá dentro estão ali para poder consertar a sua vida. Lá não é lugar onde a gente se faz de juiz de causa espiritual. É o Espírito Santo que nos conserta. Mas a casa de Deus sempre vai ser o melhor lugar para estarmos. A casa de Deus é o lugar onde as coisas chegam no seu devido lugar. Por isso, eu quero dizer para você
Quantas pessoas estão hoje dentro da igreja, mas afastadas de Deus? Não se aproxima mais do pastor da igreja. Está sempre à espreita. Eu costumo até fazer uma brincadeira que o crente, quando ele começa a sentar, ele senta na primeira fileira, bem próximo do altar. Vai passando um tempo, ele começa a cair, a entrar em declínio espiritual. Ele vai passando para a terceira fileira, quarta, sexta, senta no meio da igreja, e a hora que você vê ele grudadinho na porta de saída, você toma cuidado. Chega perto, confronte, converse, exorte, porque alguma coisa não está bem na vida daquela pessoa. Quantas vezes uma pessoa, para que ela não seja identificada, não seja identificado algo na sua vida, acaba o culto, mal cumprimenta os irmãos e vai embora. Porque ela está cheia de problemas, ela está cheia de ira, está cheia de revolta, está cheia de más pensamentos. Por isso, eu quero dizer para você, nesta noite, em nome de Jesus, meu querido, volte para o Senhor. Talvez você está dentro da igreja, mas afastado de Deus. Talvez, quando começou essa pandemia o ano passado, você que dizia que era amigo do pastor, que estava lá para o que der e vier, foi a igreja fechar no meio de março de 2020. Por causa dos decretos, você sumiu da igreja. E você aprofundou numa correria atrás de dinheiro, atrás de bens materiais, de conquista para tentar sobreviver. E você começou a aprofundar no mar de pecados, de erro, desviou da presença de Deus. Está na hora de você voltar. Sabe, uma coisa que o Senhor deixa muito bem claro na igreja de Laodiceia, uma igreja que achava que ela era uma igreja rica, abastada, mas o Senhor disse: vocês não sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque aquela igreja confiava no tanto de dinheiro que entrava, confiava nos homens ricos, nos empresários que frequentava e que pouco iam lá. Mas era uma igreja que apostatou da fé. Muitas pessoas têm apostatado da fé. Quando eu olho, amado irmão, a palavra de Deus em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Quantas vezes uma pessoa quer ter uma vida regalada, quer ter uma vida à la vontade, quer ter uma vida onde só faz o que ele quer, não o que Deus quer. E de repente essa pessoa está perdendo a sua vida. De repente essa pessoa está perdendo a sua alma. De repente essa pessoa está perdendo a salvação, está trazendo tribulações para a sua vida. Talvez essa noite você vai erguer teus olhos aos céus e vai olhar e vai dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o meu líder espiritual. Eu pequei contra os meus pais na carne. Eu pequei contra os meus irmãos. Eu não sou digno, Deus, de ser chamado de cristão evangélico. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas Deus vai olhar para você e vai dizer para você: meu filho, você não sabe a festa que eu vou fazer quando você voltar para a minha presença. E realmente, Jesus, ele está de braços abertos esperando você voltar. E na hora que você voltar, meu querido, vai haver festa no céu. Quando um pecador se arrepende, volta, alguém que afastou do caminho do Senhor, porque eu costumo dizer que desviado é Satanás. Desviado é o diabo. Tem hora que a pessoa fala: ô pastor, fulano está desviado. Eu falei: não, filho, ele deu uma afastada, mas vai voltar. Desviado é o diabo, esse aí não tem jeito para ele mais. Mas eu quero dizer para você nessa noite de todo o meu coração, talvez nessa sexta-feira vai ser a sexta-feira da reconciliação da sua vida. Vai ser a sexta-feira que você vai voltar para a presença de Deus, que você vai reconciliar com a sua igreja, você vai reconciliar com os irmãos, você vai reconciliar com a tua família, você vai reconciliar com todos aqueles que um dia estenderam a mão, quiseram o teu bem e hoje tem chorado por ver você longe. Que Deus possa nessa noite
plantar essa semente no teu coração. E que você possa entender, não adianta você frequentar as boates, não adianta você vestir roupa de marca, não adianta você ter dinheiro no banco, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, vai chegar momento na vida que você vai olhar para o teu carro importado, e eu sei que nesse momento alguém está falando assim agora no seu coração, porque eu sei que o Espírito Santo está falando no teu coração agora, porque eu sei que tem muita gente que olha para o carro importado e diz: eu queria sair, mas eu não tenho ânimo para sair. Eu tenho dinheiro para viajar, para ir para onde eu quero, mas eu não tenho ânimo, não tenho paz no meu coração. Nada disso me satisfaz mais. Vai ser como Zaqueu, que um dia olhou para tudo que ele desejou conquistar de dinheiro. E agora Zaqueu está dizendo: está vazio dentro de mim. Mas quando ele ouve falar de Jesus, o coração dele se enche de desejo de conhecer Jesus. Mas Jesus foi a Jericó para resgatar Zaqueu, que era uma ovelha perdida. Nessa noite Jesus vai passar na Jericó da tua existência e vai tirar você desse sofrimento. Jesus vai visitar você durante seu sono. Jesus, ele vai visitar você durante a madrugada, amanhã durante o dia. Eu tenho certeza que você vai cair em si, vai dizer: na casa do meu pai, ainda que eu veja a dona Mariquinha, que só tem um chinelo havaiana, mas eu nunca vi tanta alegria naquela mulher. Por que é que eu tenho o melhor sapato, mas não tenho alegria? Eu sei que você vai olhar, eu sei que você vai lembrar daquele irmão que mora perto da tua casa, que não tem uma bicicleta para poder andar, e você vai dizer: eu não consigo entender o seu João. O seu João que não tem nenhuma bicicleta, mas aquele homem está sempre rindo, está pregando a palavra para os outros, há uma paz na casa dele. E eu estou aqui, com dinheiro, com carro na garagem importado, mas eu não tenho paz na minha vida. Eu quero dizer para você que muitas das vezes pessoas estão aí postando coisas na internet, palavras bonitas, filosofias, mas estão morrendo por dentro. Porque eu quero dizer para você que não tem como ser feliz sem Jesus. Não tem como ter paz sem Jesus, não tem como ter alegria sem Jesus. Talvez hoje você vai lembrar daquele irmãozinho que não tem nem dente direito na boca para poder mostrar para você. Toda vez que sorri, está aquela boca desdentada, mas aquela pessoa tem uma intimidade tão grande com Deus, e você fala: meu Deus, como que essa pessoa que não tem emprego, mora numa tapera velha, tem tanta intimidade, tanta paz, e eu moro numa casa luxuosa, mas não tenho essa vida que essa pessoa tem com o Senhor. Porque esta alegria, esta confiança só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Eu quero convidar você nessa noite a orar junto comigo. Eu quero deixar para você de coração, leia Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 32. Assim que eu terminar, mergulha nessa palavra. E Deus, ele vai falar muito com você. E sabe, aqui tem um trecho nessa palavra, que quando o irmão mais velho veio do campo, ele perguntou: que festa é essa que está aí? E muitos deles então falaram: olha, o seu irmão que havia saído, que havia se perdido, que havia gastado tudo, toda a riqueza foi embora, ele voltou são e salvo. E seu pai fez uma festa para ele. Amados, o que eu quero dizer para você nessa noite de quinta-feira é que na hora que você amanhã pisar na porta da igreja que você frequentava, ou pode ser até mesmo você que saiu da nossa igreja, da comunidade evangélica Manancial de Bênção, pode ser que alguém olhe para você e fale: tá sumido, hein? Você vai dizer para essa pessoa: realmente estava sumido. Mas Deus nunca tirou os olhos de sobre mim. E eu estou de volta hoje porque Ele me chamou, porque Ele me buscou, porque ouviu a palavra ontem,
Porque ontem o pastor Isaías estava pregando, seja na igreja onde você estiver, onde você frequentava, volte e diga: Deus me mandou voltar. Porque lá fora eu não tenho nada, eu fui enganado, eu fui seduzido por Satanás. Mas eu estou aqui para reconciliar. E se alguém falar: será que você quer alguma coisa com Deus mesmo? Você diga: Deus sabe do meu coração. E você vai ver que vai ser bênção. Pois bem, meus queridos, eu quero orar com você. E quero te convidar de todo o meu coração. Vem estar conosco amanhã na comunidade evangélica Manancial de Bênçãos. Às 9 horas da manhã ou às 19h30. Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso. Bem ao lado da Mercearia Crescente, é o endereço do seu milagre. Vamos orar a Deus? É momento de oração, é momento de milagres. Querido Deus e soberano Pai, nessa noite, meu Deus eterno, em que preparo o Senhor para orar, em que preparo, meu Deus, para clamar o Senhor, porque, meu Deus, eu costumo dizer até no programa de rádio, que o momento da oração é o melhor momento, meu Pai, da nossa vida. É o momento que nós nos despojamos de nós mesmos, que nós nos esvaziamos, meu Pai, e pedimos humildade para entrar na Tua presença pelo Santo dos Santos, ó Pai, pelo novo e vivo caminho. E é a Ti, meu Pai, que eu quero entregar nessa noite nas Tuas mãos a vida, meu Deus, do nosso irmão Renato Fortes, ó Pai, da Ana Paula, Senhor, a sua esposa, da Mariana, meu Pai eterno, do João Batista, da Rafaela, da Maria Rosa Teixeira, meu Pai Guimarães. Eu quero, Senhor, entregar, meu Pai, nas Tuas mãos a Dona Antônia Nogueira, meu Pai, todos os familiares deles. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar, meu Pai, a vida da minha esposa, a pastora Conceição. Abençoa, meu Pai, a Gabriele, a Lavínia, meu Pai, o Max, ó Deus, a Ingrid, toma em Tuas mãos. A Vanderleia, meu Pai, o Felipe, toma, meu Pai, nas Tuas mãos, meu Pai. Ó Deus eterno, a Dona Eunice, o Geraldo Batista, abençoa o Kleber, a Mariane, meu Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, eu oro pela vida, meu Pai, da nossa irmã Maria Amélia Castro, do seu esposo, meu Pai, toda a sua casa. Ó Senhor eterno, eu oro nesse momento, pedindo que o Senhor continue abençoando, meu Pai, a nossa irmã Maria Amélia Castro, toda a sua casa. Eu quero, Senhor, entregar a vida da Raquel de Araújo, da Isabel de Araújo, meu Pai. Eu entrego, Senhor eterno, a Suzana. Eu entrego, meu Pai, toda a família. Te peço, meu Deus, consola o coração, meu Pai, das tuas filhas. Que o Senhor venha derramar o teu bálsamo, meu Pai eterno. Dai um coração novo. Um coração, meu Pai eterno, curado, sarado, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, entregar em tuas mãos nesse momento a vida, meu Pai eterno, do Diego, meu filho, meu Pai, lá em Cataguases. A vida do Jefferson, lá em Teresópolis. E dos meus netos, o Arthur, meu Pai, e o Enzo Gabriel. Eu peço, meu Deus, nesse momento, pela Rosiane, meu Pai. Eu oro, Senhor, pela Dona Silene, sua mãe, pelo seu Valdir, pelo Heleno, meu Pai, o Heleno Júnior. Eu peço, meu Deus, abençoa poderosamente a membresia da comunidade evangélica Manancial de Bênçãos. Eu quero, meu Deus, entregar em tuas mãos, meu Pai, cada vida, Senhor eterno, que está ligado conosco agora. Alguém, meu Deus, que de repente, Senhor, perdeu emprego, perdeu um ente querido. Talvez, meu Pai, alguém está passando por uma dificuldade, meu Pai, até desanimado em voltar à igreja. Que o Senhor venha, meu Pai eterno, estender as tuas mãos e abençoar de uma forma muito especial, querido Espírito Santo, que nessa noite o Senhor encontre lugar para entrar nesse coração, nesta alma, meu Pai, que foi ferida, essa alma, meu Pai, que está tão abatida, Senhor, que o Senhor coloque as tuas mãos, fortalece. Meu Deus, eu quero entregar em tuas mãos todo o povo católico, espírita, evangélico. Eu quero entregar os pastores desse país, meu Pai. Que nós, meu Deus, que temos estado na linha de frente também, orando pelas pessoas que estão depressivas, ó Pai, doentes, ó Pai eterno, pessoas que perderam tudo, meu Pai, Senhor, os obreiros, Senhor, os diáconos, ó Pai, os membros, meu Deus eterno, da igreja, que dentro de casa, Senhor, são os pastores, meu Pai, para consolar e direcionar a família.
Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que nessa noite o Senhor abençoa, meu Pai eterno, os médicos, ó Deus, enfermeiros, meu Pai, os profissionais da limpeza, meu Pai, nos hospitais, Senhor, que correm também muito risco de vida, meu Pai. Eu quero pedir a Ti, abençoa, vá de encontro a esse enfermo que está no hospital, se recuperando, meu Pai, do coronavírus, talvez entubado, talvez, meu Pai, sedado, talvez, ó Pai, em coma induzido. Eu quero pedir, meu Deus, que nessa noite o Senhor coloca as mãos sobre essas vidas, ó Pai, e levando o que está abatido, querido Deus, eu oro pedindo nessa noite pela vida daquelas pessoas que estão recuperando de uma cirurgia de câncer, meu Pai. Alguém que está na fila para o Senhor eterno receber uma cirurgia, passar por uma incisão cirúrgica. Eu quero, Senhor, entregar, meu Pai, essa mãe que está em trabalho de parto, Senhor, e já tem horas, meu Pai, essa criança não nasce. Talvez, meu Deus, uma obra maligna para matar essa criança, essa mãe. Nós repreendemos esse mal agora em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero pedir a Ti, Senhor, pelos empresários desse país, pelos pais de família, que o Senhor visita, meu Pai, nos 4 cantos desse planeta, meu Pai, aqueles, ó Deus, que estão erguendo os olhos para o céu e dizendo, Senhor, onde Tu estás? Por que Tu não responde? Meu Deus, fale os seus corações essa noite e resgata o maior número de almas, meu Pai, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus das causas impossíveis. E nessa noite nós decretamos a vitória do povo de Deus. E só você que crê, diga amém. Diga graças a Deus, filhos eternos. O pastor Isaías vai ficando por aqui com mais um momento de fé. Amanhã, às 9 da manhã, estou na nossa igreja e às 19h30 na rua Vitar Maria de Oliveira, 310. Que Deus te abençoe muito, te dê uma ótima noite e que o Espírito Santo fale contigo durante toda a noite. Que o Espírito Santo amanhã, a você acordar, que o Espírito Santo ele venha te envolver e derramar a graça dele sobre a sua vida e que você tenha uma sexta-feira abençoada no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças ao nosso bom Deus.